E aí, meus herculoides, passando aqui nesse domingo para desejar um ótimo domingo de Ramos para vocês. Hoje começa toda uma historinha até a crucificação de Jesus. Então, para você que é cristão, seja porque é evangélico, seja porque é católico, espírita ou qualquer outra denominação que segue Jesus Cristo, que segue o Novo Testamento, né? A gente sabe que tem irmãos aí que eles colocam o Novo Testamento de lado e eles estão ali só com Saul, eles estão ali só com Moisés, eles estão ali doidos por guerra, né? Mas enfim, vamos aqui falar. Aqui é um canal que a gente fala de política, a gente fala de geopolítica, a gente fala de economia, a gente tenta aqui dar um norte para que o nosso país ele que ele cresça, que ele seja uma seção econômica, que a gente possa virar aí um país, uma grande potência. Quem sabe um dia estamos aqui lutando por isso. Então veja só, a gente falar da história de Cristo, a gente falar da Semana Santa, né, da morte de Cristo, a gente está falando de política. Porque Jesus Cristo, ele foi um cara envolvido, aliás, ele foi um cara que bateu de frente com a elite do seu tempo. Tanto a elite religiosa como contra o governador, contra o imperador, contra a elite política. Então, é sim, você estudar Cristo, você, principalmente, o que levou até a sua morte, é você ter uma noção de política, de economia daquela época de Jesus e como ele se comportou, né? Então vamos lá. Cristo nasceu no Império Romano e quem era o imperador na época era o Otávio Augusto, né? Roma tinha várias regiões, vocês vão ver aí no mapa, que dominava a Itália, essa parte aí da África, pegava um pedaço da África. No meio de tudo isso, a gente tem a Palestina daquela época, tá, gente? Então a Palestina básica daquela época era dividida em Judéia, que era mais ao sul, né, que era onde tinha Jerusalém, a gente tinha a Samária, que ficava no meio, e a gente tinha a Galileia, bem ao norte, que é onde ficava Nazaré. Hoje ela está dividida entre os israelitas e os palestinos. Israel, os israelitas vêm ali do povo hebreu, vem lá de Moisés, Saul, Davi, até chegar aí em Jesus Cristo. E nós temos os palestinos, que são povos de origem muçulmana, que se estabeleceram nessa área que hoje fica aí entre a Jordânia, a faixa de Gaza, essa coisa toda. São árabes, os palestinos, na verdade, eles são árabes levantinos que têm religião cristã. Alguns são cristãos e outros são realmente muçulmanos, né? Que habitam aí essa região, esse território da Cisjordânia, de Israel e a faixa de Gaza. Isso antes de 1940. Aliás, se você ver aí no mapa, vou colocar aqui um mapa para vocês. 1946, tudo era Palestina. Tudo Palestina, né? Com alguns pontos aí. Mas aí quando chega em 1947, a criação do Estado de Israel, tá? E aí depois chega 1967, com a guerra, assim, com a criação do Estado de Israel, deu para notar que já houve uma expansão. O pessoal de branco, gente, aí a parte branca do mapa é Israel, tá? E a parte aí laranja são os palestinos, os árabes, né? Então, em 1967, a Guerra dos 7 Dias, com mais expansão do Estado israelita, Estado de Israel. E quando chega aí depois de 2011, dá para ver aí no mapa que a quantidade do território que Israel conseguiu é muito grande. Mas voltando aqui para a época de Jesus, Judéia, Samária e Galileia. O imperador era Otávio Augustus, o governador era Herodes, o Grande. Então veja a diferença, gente. O imperador romano, que mandava em toda aquela região, que vocês viram ali em vinho, né, vermelho vinho, é o imperador romano. Só essa partezinha pequenininha, essa faixazinha aí, que era a Palestina da época, né? Com essa característica aí, quem mandava aí, ele botou uma pessoa para mandar aí, porque não dava ele mandar em tudo, tinha que botar pessoas da confiança dele, né, do imperador, para cuidar das regiões. E ficou cuidando da Palestina o Herodes
o Grande. O pessoal faz confusão aí, porque esse Herodes o Grande, que é o pai, ele governou de 37 a.C. a 4 a.C. Então esse Herodes aí, quando Cristo nasceu, ele já tinha morrido. Aí tem gente que diz assim, a Bíblia é mentirosa porque Herodes nem existia na época dele. Calma, meu filho. Quem assume depois de Herodes o Grande é o filho dele. E também se chamava Herodes. É o Herodes Antipas, tá? Então quando Herodes morreu, o Grande, explode muitas revoltas, né? Porque o povo ele estava cansado de altos impostos, de injustiça, de opressão. Veja aí como é que era a situação política da época. Então, só para você ter uma ideia, 150 anos antes de Cristo nascer e mais 100 depois que Cristo morreu, houve muita guerra, houve muitas revoltas, o povo judeu não aceitando a opressão do império e dos governadores aí da região da Palestina. Mas agora vem aqui comigo. O que fazer? Olha como foi que pensou a galera que estava lá em cima na época. O governador pensou assim, cara, o que é que eu posso fazer para conter essas revoltas? Porque, gente, revolta, briga, luta, não é bom dentro do império, não é bom dentro daquela região governada, porque dá prejuízo, porque dá instabilidade com instável, tá? E aí o que é que eu posso fazer, pessoal, para acabar com essa coisa de revolta, para esse povo se conformar, pagar os impostos direitinho, ser escravizado, ser oprimido? O que é que eu posso fazer, gente, para eu poder fazer com que esse povo aceite tudo isso? Que eles parem com essa besteira de divisão de classe, que eles parem com essa besteira de direito dos trabalhadores, direito dos aposentados. Então, o que é que eu vou fazer? Como esse povo era muito religioso, como esse povo tinha muita fé, acreditava firmemente nas suas escrituras, que na época a Bíblia deles era o Torá. Então, o que é que eles pensaram? Vamos convencê-los a não se revoltarem mais através de Deus. Então, gente, claro que eles tinham os sumos sacerdotes. Claro que ele tinha seus líderes religiosos. Foi lá, pai, chama aí os líderes desses grupos, os grupos religiosos que a gente tinha nessa época. Saduceus, que esses aí, meu filho, davam um mau valor à política. Esses aí é. A gente tinha os fariseus, que até eram ligados à religião, mas ali eles tinham dentro dos fariseus ali, os fariseus, né? Como diz na Bíblia, chama a pessoa de fariseu é chamar a pessoa de uma coisa ruim. Eles se vendiam politicamente. E a gente tinha um outro grupo. Só que esse outro grupo, ele não vivia no meio dessa esculhambação toda. Eram os essênios. Mas os essênios viviam no deserto. Eu já falo dos essênios. Então, chama aí o saduceu, chama aí os fariseus. Galerinha, os líderes aí, religiosos. Galerinha, vocês vão ter direito a tanto por mês. Vocês vão ter carro, apartamento de frente pro mar, clube, piscina, tudo. Vocês não vão pagar imposto, vai ser tudo assim, tá? Só tem um detalhe, vocês têm que acalmar aí o povo de vocês, gente. Aí a partir daquele momento, meu amigo, você imagina se hoje, é bem facinho. Você viu como foi aí as eleições? Aliás, como é até agora. Teve aí a porcentagem de Lula, que foi 38% de aceitação, né? E aí aquela quantidade, os 20 e poucos por cento que da não aceitação, foi exatamente a quantidade que não votou, que votou em Bolsonaro, que junto aí tá quem? Os evangélicos. Então veja, ele chega, chama, dá isso aí para eles, e eles aceitam, e a partir de agora, fizeram negócio, a partir de agora, eles estão ali dizendo, olha, é Deus, você tá pagando imposto, tenha calma, Deus vai... Olha, isso é sacrifício em nome de Deus e tal. Bem, esses eram os saduceus e fariseus. Agora, vamos falar dos essênios. Os essênios moravam no deserto, longe dessa coisa aí. E ele era um povo dedicado ao celibato. Eram estudiosos das escrituras. Eles jejuavam. Eles tinham rituais de purificação. Eles dividiam
tudo entre si. Então eles eram ali quase um socialismo. Dividia ali tudo em as tarefas, as riquezas. Tá? É um povo ali comunista. Então, e uma característica que vocês devem decorar, porque eles eram um povo apocalíptico. E eu vou dizer apocalíptico por quê? Porque eles acreditavam que Deus viria de uma forma bem assim, com os cavalos do céu, e os anjos e os guardiões, e iria destruir todos aqueles que provocavam sofrimento ao seu povo. Então vejam, Jesus nasce nesse contexto político-social. Precisava explicar isso para vocês entenderem qual foi o posicionamento e o que foi que levou Jesus à crucificação. Ah, bom! Então Jesus nasceu, Jesus cresceu, e quando ele estava ali pelos 12 anos de idade, ali em Lucas você vai ver a última aparição dele ali enquanto criança na Bíblia. Tá lá falando, inclusive uma criança muito sábia e tal. E Jesus some. E Jesus só vai aparecer agora com 30 anos de idade. Então você vê aqui, né? Globo Repórter. Jesus, onde vivia, o que fazia, o que comia, como sobreviveu. Bem, evidências indicam que Jesus foi fazer um curso superior com os essênios no deserto. Foi aprender uma nova doutrina. Foi aprender sobre Deus, sobre o comportamento. Jesus era um psicólogo. Gente, presta atenção nas coisas que Jesus fala. Jesus era da comportamental. Não posso dizer que era psicanálise, né? Porque aí é de Freud. Mas Jesus, ele previa as coisas do comportamento humano. Tá? Então ele foi ali para o seu celibato, para jejuar, para orar. E claro, pegar as ideias apocalípticas. Você vê o Novo Testamento, né? As ideias de Jesus batem muito com as ideias dos essênios, né? Deus viria para fazer justiça e não seria amanhã, seria agora. Mas calma que se você está achando que as minhas evidências são fracas, a gente tem mais evidências. Olha, em 1947, lá no deserto de Qumran, foi achado um manuscrito dentro de uma caverna. Um meninozinho estava atrás de uma cabrinha que fugiu. Aí ele entrou lá numa caverna e achou vasos. E esses vasos tinham manuscritos que eles foram datados pela ciência, viu, gente? Pela ciência, não foi olhou assim, rapaz, acho que aqui é. Não, pela ciência. Carbono 14, Madame Satã. Não, foi datado pela ciência. E aí viram que a data daqueles manuscritos era aproximadamente da época de Jesus. A gente sabe que os evangelhos canônicos, aqueles que foram escolhidos no Concílio de Nicéia, eles foram escritos 30 anos depois que Jesus já tinha morrido. Então, não foi Mateus que escreveu Mateus, não foi Marcos que escreveu Marcos, não foi Lucas que escreveu, não foi João que escreveu. Então, voltando aqui para as evidências, o lugar onde foram achados esses manuscritos foi exatamente no deserto, aonde os essênios viviam, perto ali do Jordão. E nessas escrituras que foram lidas, tem os essênios dizendo: nós somos o caminho. Quem foi que disse que era o caminho, a verdade e a vida, hein? Tem também dizendo, eles se chamando de nazarenos. Opa, a gente chama Jesus de Nazaré achando que está fazendo referência à cidade de Nazaré. Primeiro, que a cidade de Nazaré nem tinha no mapa na época de Jesus, né? Se você pegar o Antigo Testamento, nem no mapa Nazaré está. Então, foi um erro aí de tradução do grego antigo, porque não é Jesus de Nazaré. No grego antigo está escrito Jesus Nazareno. Então, os essênios se consideravam os nazarenos. E está escrito Jesus Nazareno. Parece que eu tô entendendo. Então deu para entender tudo direitinho até aqui? Jesus pega essas ideias dos essênios, volta, aparece ele de novo aí na Bíblia, e ele volta com as suas ideias totalmente contrárias daqueles, dos saduceus, dos fariseus. Ele chega para dizer: olha,
a gente não concorda mais com isso não. Meu povo está sendo oprimido, meu povo está sendo caçado, a gente está pagando muito imposto. Olha, não existe diferença entre pobre e rico, o reino do céu é assim. Ixi, aí, menino, a elite judaica ficou para que esse caba? Esse caba tá pensando que é quem? Tava lá instigando o povo a ser contra os seus líderes religiosos. Ele dizendo que veio para fazer valer, não para criar uma nova doutrina, mas para fazer valer as escrituras. Então o que ele estava dizendo? Que vocês estão passando as escrituras de forma errada. Será que isso acontece hoje, gente? Será que dentro das igrejas existem pastores que estão passando as escrituras de forma errada para o seu bel prazer, para obter vantagem na política? Será? Porque Jesus chegou para isso. Você, meu amigo, você teria coragem hoje em dia de chegar na sua igreja e dizer: olha, pastor, você está errado. Você ia ter uma postura igual a de Jesus. Dizer: olha, não concordo com isso. Olha, isso aqui não pode vender isso aqui dentro da igreja não. Olha, isso aqui a gente não está aqui para apoiar político nenhum não. Olha, você teria coragem de fazer isso na sua igreja? Ou você é um agente 007? Porque tem gente que é agente 007 de Cristo, né? Ele diz que segue a Cristo, mas ele não faz. Você nem sabe que o cara é cristão. E às vezes o cara tá no meio da rua, no trabalho, depois de 10 anos depois. É porque eu sou evangélico. Vara, mas tu é evangélico, nem sabia. Então veja, tudo isso que Jesus chegou com as suas ideias, ele traçou o seu caminho até sexta-feira, que vai ser o dia da sua execução, da sua crucificação. Então hoje, domingo de Ramos, Jesus chega em Jerusalém, na entrada de Jerusalém, da época, tá? Jerusalém da época, que é ali em Israel. Chega de um lado, em cima de um jumentinho, sendo aclamado pelo povo, né? O povo chamando ele de rei dos judeus. Ao mesmo tempo que o imperador estava entrando do outro lado da cidade de Jerusalém, porque tinha vencido uma guerra. Então o rei venceu uma guerra, está chegando do outro lado com seus soldados, enquanto ele descobre que tinha um outro cara, pobre, lascado, que o povo estava dizendo que ele era o rei dos judeus. O rei dos judeus sou eu, como é que é esse outro cara aí? Então isso aí foi o que aconteceu no domingo de Ramos, que é hoje. Na segunda-feira santa, Jesus vai para Betânia visitar os amigos. Ali parece que ele já está sabendo que ele está se despedindo, tá? E é o dia também que ele expulsa. Amanhã, na segunda-feira, é o dia que ele expulsou os mercadores da sinagoga da igreja. Estava vendendo coisa lá e ele vai lá. Quem é você, Valdemiro? É você de Macedo. É você, Silas Malafaia. Chibata, Jesus meteu a chibata. Aí a gente vai ter a terça-feira santa, que Jesus vai debater com líderes religiosos. A gente vai ter a quarta-feira santa, que é conhecida como quarta-feira das trevas, que ele vai na casa de Simão, o leproso, que é lá onde uma das Marias, que ela lava os pés dele com óleo essencial de nardo, que era uma especiaria muito valiosa, custava aí uns 300 danados, dava uns 5 mil reais hoje, que vinha do Nepal, vinha da China, vinha da Índia, que tinha propriedade, era caro porque tinha propriedades farmacêuticas anti-inflamatórias, que servia para doença de pele, dermatites, né? Então essa Nardotassis jatamansi, que é o nome dessa planta aí, ela era muito valiosa. E o tesoureiro da equipe, adivinha quem era o tesoureiro? O tesoureiro era Judas. Ele fica decepcionado, porque ele podia ter pego esse frasco, ter vendido e eles ter ficado com dinheiro para ele, né? Bem, não sei se foi isso que fez com que o Judas fosse trair Jesus, mas aí ele sai, nessa quarta-feira, o Judas sai e vai falar com os juízes da época que eram o Sinédrio. Tá? Eram 71 sumos sacerdotes que eles cuidavam das leis, eles julgavam, que eles faziam cumprir leis, que eles também julgavam, puniam as pessoas. Então Judas vai lá traçar o plano da traição. Aí chega a quinta-feira santa, que Jesus chama eles todos para fazer uma mesa para comemorar a Páscoa. E você pode estar confuso, né? Como assim, Jota? Comemorar a Páscoa na quinta-feira? Bem, para os judeus, a Páscoa é uma celebração da libertação do povo hebreu lá do faraó, do Egito. Aquela passagem lá que Moisés deixa meu povo ir e tal, que cruza lá o Mar Vermelho. Eles celebram isso. Então a Páscoa dos judeus é isso aí. E veja, é nesse momento que ele diz que tem um traidor.
É nesse momento que ele diz que Pedro vai negar, antes que o galo tal, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Né? E à noite, eles vão orar no jardim do Getsemane. Gente, não fica com medo não, Getsemane é o jardim das oliveiras, tá? O nome é Getsemane, que significa prensa de azeite, situado ali no jardim das oliveiras em Jerusalém, em Israel. Nesse momento, o Judas já tinha combinado com a galera qual seria o sinal, que ia dar um beijo em Jesus. E ali, ele deu o beijo em Jesus, os guardas foram lá e prenderam. Então, na sexta-feira santa, levaram Jesus na presença do governador Pôncio Pilatos. E queria que ele fosse punido, a elite romana queria que ele fosse punido por tudo que ele disse, por tudo que ele fez, fazendo com que o povo desacreditasse neles, não acreditasse mais nas mentiras dos falsos profetas. Jesus repetiu muito isso, gente. Jesus ficou dando cuidado com os falsos profetas, e agora ficou chateada com ele. Então, a elite romana, a elite judaica queria a morte de Jesus. Só que a esposa de Pôncio Pilatos tinha tido um sonho. Ela disse que, olhe, lá em Mateus 27:19, ela disse que, olhe, não faça isso com esse homem justo, porque eu tive um sonho e nesse sonho houve muito sofrimento, não faça isso. O nome dela é até Santa Cláudia, Santa Prócula ou Santa Cláudia. E aí o Pilatos chega e diz assim, olha, eu vou lavar as mãos. Era um símbolo de dizer que, né, minhas mãos não serão sujas com sangue dessa pessoa. E até hoje a gente usa esse negócio. Você quer dizer que não está mais interessado, que não vai se meter em uma coisa, você olha, eu lavo minhas mãos. Pronto. Isso aí foi o que o Pilatos fez. E aí resolveram fazer uma assembleia ali mesmo, no povo. Ah, beleza, Pilatos não vai se meter não. Pergunta aqui pro povo o que é que ele quer. Quer que solte os ladrão ou quer que crucifique Jesus? E ali no meio do povo estavam aqueles religiosos para instigar o povo. Ei, manda matar mesmo, esse bicho é pilantra, é comunista, rapaz, tá doido, acaba comunista, tem que morrer. Olha, Deus não concorda com o que ele está fazendo, dizendo que Deus não concordava com o que Jesus fez. E aí o povo instigou e ele foi sentenciado à crucificação. Apanhar, ele apanhou bastante, a gente sabe, foi só a crucificação. E era isso, gente, que eu queria falar para vocês que são cristãos. A história do cristianismo, a história de Jesus, e o Jesus não como aquele ser que fez apenas milagres, porque todo mundo gosta de Jesus por causa do milagre, né? Você segue Jesus por causa do milagre, que ele vai fazer isso na minha vida, porque ele vai fazer aquilo na minha vida. Poucas pessoas têm admiração por Jesus pelo ser que ele foi, pelo que ele ensinou. Então, ele foi um ser político, ele foi um ser que veio ele era um rebelde da sua época. Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente não só leve para o lado da religião, do lado do espírito e da alma, mas que a gente entenda o que Jesus fez politicamente nessa Semana Santa.